Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Bom dia. Nós gostaríamos muito de agradecer a Cineia e todo o grupo dessa Casa de Oração, Centro Espírita Meimei, pelo convite, pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos todos reunidos para estudar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos dos bons Espíritos, que, como sempre dizemos, trazem para a gente a síntese do amor de Deus por meio de uma doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, e também trazem para a gente a oportunidade de percorrer um caminho que com certeza nos levará à verdadeira felicidade. Então hoje, nessa manhã de estudo, nós iremos abordar alguns pontos que estão inseridos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título o Cristo Consolador. Então nesta lição, nós iremos encontrar duas passagens de Jesus e também as instruções dos Espíritos. A primeira passagem de Jesus que nós iremos nos deparar nessa lição do Evangelho é o jugo leve, que está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. A segunda passagem de Jesus é a passagem que fala sobre o Consolador prometido, que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. E a instrução dos Espíritos, nesta lição, fala sobre o advento do Espírito de verdade. Mas hoje, nós iremos fazer um desdobramento um pouco mais profundo, somente das duas passagens de Jesus. Então a gente vai tratar sobre o jugo leve e o Consolador prometido. E numa próxima oportunidade, se Deus quiser, a gente pode trabalhar de uma forma mais detalhada as instruções dos Espíritos com o advento do Espírito de verdade. O capítulo do Evangelho que trata do Cristo Consolador, ele é um capítulo bem curtinho. Dependendo da tradução, ele vai ter ali 4 a 5 páginas. Mas mesmo sendo um capítulo curtinho, ele traz grandes ensinamentos e toca aspectos fundamentais da doutrina espírita, como por exemplo, a imortalidade da alma, qual é o significado da dor, os motivos pelos quais nós sofremos e de como o entendimento sobre a verdadeira vida, que é a vida do espírito, pode trazer para a gente o alívio das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Mas, mais do que todas essas informações, mais do que todo esse conhecimento, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos faz um convite para irmos até Ele, para nos aproximarmos dEle, para conhecermos Ele. E justamente por isso, enquanto nós estávamos fazendo as pesquisas e o estudo sobre este tema, não teve como nós não fazermos o seguinte questionamento: será que nós conhecemos Jesus? O emissor do Evangelho de Deus na Terra, ele está nos convidando para irmos até Ele, mas será que nós conhecemos esse Espírito luminoso que tem a grande responsabilidade de governar e cuidar do nosso orbe terrestre, o planeta Terra? Será que nós conhecemos aquele que na questão 625 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhes servir de guia e de modelo? Nós conhecemos esse Espírito grandioso? Será que nós sabemos informações importantes sobre a sua história, como por exemplo, quantos sermões Jesus fez, quantas parábolas ele contou, e em quais momentos ele estava falando com o povo, ou em quais momentos ele estava falando especificamente com os seus discípulos? Nós temos essas informações. É importante nós adquirirmos esses conhecimentos, porque todas essas informações expressam o que Jesus realmente é, tudo aquilo que Ele fez, e quanto mais nós temos esse conhecimento inserido dentro do nosso espírito imortal, maior a nossa relação e a nossa intimidade com Jesus. Mas
nós concordamos que mais do que valores, datas ou localizações geográficas, o que nós temos que ter de Jesus mesmo e conhecer de Jesus na realidade é a sua essência. Nós temos que nos aproximar dessa essência de Jesus. Mas, como que nós conseguimos nos aproximar de Jesus? Como nós fazemos isso? Como nós aumentamos a nossa relação, a nossa proximidade, a nossa conexão com Cristo Jesus, o Mestre da Luz? Nós fazemos isso por meio dos seus ensinamentos. Então, todas as vezes que nós estudamos os evangelhos de João, de Mateus, tudo aquilo que está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no Novo Testamento, todas as vezes que nós entramos em contato com essas informações, nós estamos entrando em contato com Jesus. Tudo aquilo que Ele realmente é, tudo aquilo que Ele realmente representa. Mas tem algo importante nesse contexto em que nós estamos. Mais do que estudar esse Evangelho, mais do que estudar essas passagens, mais do que se empenhar em entender essas lições que nós devemos fazer, nós devemos vivê-las. Quando nós vivermos tudo aquilo que Jesus nos ensinou, nós estaremos muito próximos do nosso Mestre. Então, já que o primeiro passo para nos aproximarmos do Cristo é estudarmos os seus ensinamentos, então vamos fazer isso, estudando a primeira passagem do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, que é a passagem do jugo leve, que diz, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. A partir de agora, então, nós iremos juntos interpretar parte a parte dessa passagem de Jesus. E o primeiro questionamento que nós temos que deslocar para essa nossa interpretação é: o que significa vinde a mim? O que Jesus quis dizer quando Ele falou vinde a mim? É simples e lógico. Ele está nos convidando para conhecê-lo, para se aproximar dele, para se aproximar de tudo aquilo que ele representa. Mas, hoje, como nós podemos encontrar o nosso Mestre? Se a gente sair pela rua procurando Jesus, recoberto por um corpo de carne, nesse corpo orgânico que nós utilizamos para nos manifestar no nosso planeta, nós o encontraremos? Não. Então, o que foi que Jesus deixou para que nós pudéssemos o encontrar? Já que Ele está nos chamando, vinde a mim. Disse isso há 2000 anos. O que Ele nos deixou e que o representa fielmente é o seu Evangelho. Então, nós devemos ir ao encontro dos ensinamentos de Jesus. Nós devemos estudar os ensinamentos do Cristo para vivenciá-lo no nosso dia a dia. E a gente tem que se atentar que tem que ser necessariamente nessa ordem: estudar o Evangelho para vivê-lo. Ou alguém aqui consegue viver algo que não conhece? Então nós precisamos estudar para vivenciar. E é necessário que nós vivenciamos todas essas lições do Mestre Jesus. Então o verdadeiro cristão deve estudar e vivenciar os ensinamentos do Cristo. Outro dia, meus amigos, em uma das várias palestras que, graças a Deus, nós temos a oportunidade de assistir, nós aprendemos que planeta Terra, o nosso planeta, ele significa planeta escola. Então, se nós estamos em uma grande escola, onde o grande mestre, o grande professor da vida é Jesus, está claro
que, logicamente, nós precisamos estudar os seus ensinamentos para avançar nessa escola, para progredir na escala evolutiva do Espírito, para que nós consigamos, então, num futuro, depois de termos internalizado todas essas lições que vieram do céu por meio do nosso Mestre, encontrar uma vida mais feliz. Digo mais, além de encontrar, construir uma vida mais feliz, porque a responsabilidade de sermos felizes ou não está em nossas mãos. E a velocidade com que nós encontraremos esse futuro e essa dimensão mais pacífica, mais serena, onde as nossas mentes e os corações estão diretamente conectados com Deus, está sob nossa responsabilidade. Então é indispensável o estudo, pois é por meio dele que conheceremos Jesus. Nós não podemos de forma alguma cultuar o Evangelho como um livro e Jesus como um ídolo simplesmente. Esse costume a gente deixou lá atrás nos tempos primitivos da nossa alma. Nós temos que ter o nosso Evangelho como o grande caminho, como a grande diretriz, e Jesus como o grande orientador dessa diretriz, que irá nos conduzir efetivamente para a verdadeira felicidade, para esse local onde nós sentimos a tão almejada paz de espírito. É a construção do reino dos céus, primeiramente, no nosso coração. Então, continuando o estudo da passagem do jugo leve, nós encontramos um aspecto muito importante e que nós iremos destacar e discutir sobre isso. Então a passagem, como já lemos, diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o ponto que nós queremos chamar a atenção é o momento em que Jesus diz que eu vos aliviarei. Jesus não nos prometeu a cura e também não nos prometeu tirar das nossas vidas os nossos problemas, tirar das nossas vidas os nossos desafios, os nossos obstáculos. O que foi que ele nos prometeu? Alívio. E sabermos disso é muito, muito, muito importante. Porque muitas vezes nós procuramos na nossa fé religiosa aquele comportamento mercantilista. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes nós dizemos assim: ah, eu vou até a igreja, ou eu vou até o centro espírita, ou eu vou até um templo religioso e lá eu resolvo meus problemas. Então a gente utiliza ir até o templo religioso como uma moeda de troca, dizendo assim: eu vou até a igreja, até o centro espírita, e lá Jesus resolve os meus problemas. Só que não é assim que funciona. Nós resolvemos os nossos problemas com inteligência, trabalho, persistência, abnegação, resiliência, resignação e uma série de outras virtudes que o Cristo já nos ensinou. Então o que tem que ficar claro é que Jesus não resolve os nossos problemas. Quem resolve os nossos problemas somos nós. O que Jesus nos prometeu? Alívio. Então Jesus não resolve os nossos problemas, Ele nos alivia, Ele nos pacifica para que nós possamos continuar a caminhada menos sobrecarregados e consigamos por nós mesmos resolver os nossos problemas, para que nós tenhamos o mérito das nossas conquistas. Então o que Jesus nos prometeu foi alívio. Então, para vivenciar a filosofia do Cristo, urge estudá-la. Porque o alívio do Cristo vem de seus ensinamentos. Então, mais uma vez, nós trazemos a importância do estudo do Evangelho para nos aproximarmos do Cristo e termos o mérito do seu alívio. E a gente já falou sobre alívio muitas vezes nesse curto período de tempo que estamos nesse nosso estudo. Então vamos entender o que é esse alívio. O que é o alívio do Cristo? Para ficar mais próximo e talvez até mais tangível, para a gente entender o que é esse alívio,
nós vamos propor um exercício. Então, eu convido todos agora a fechar os olhos. Então, vamos fechar os olhos e nós iremos nos deslocar para a seguinte situação. Imaginem que nós estamos em um quarto fechado, um quarto escuro. Nós não conseguimos enxergar nada. E além disso, está muito quente, está muito abafado, praticamente sem ar, nós estamos nos sentindo sufocados. Mas de repente, abrem-se as janelas, abre-se a porta, o ar circula, a luz entra e nós temos a sensação de que nós estamos em um novo local. Enxergamos tudo diferente, com outra perspectiva. Mas o que nós temos que entender é que nós ainda estamos no mesmo quarto, nós ainda estamos no mesmo local. Então agora nós vamos abrindo os nossos olhos e nós vamos transferir esse exercício, esse exemplo para a nossa vida. Muitas vezes nós não nos sentimos perdidos, sufocados, desorientados, perturbados, aflitos e parece que a gente não vai conseguir encontrar a solução para os nossos problemas? Sim, é comum nós nos sentirmos assim diariamente, inclusive. Mas, assim como a luz do sol entrou no quarto escuro, a luz de Jesus pode entrar na nossa vida, se nós permitirmos, se nós buscarmos Jesus, se nós estudarmos o seu Evangelho. E aí aquela situação que estava toda nebulosa, toda escura, que nós não conseguíamos então encontrar o caminho certo a se seguir, quando a mensagem do céu nós a buscamos, tudo começa a ficar mais claro. Quando nós estudamos as leis divinas, nós conseguimos enxergar a vida de uma maneira melhor. Por quê? O véu que tampava os nossos olhos dos mistérios celestiais vai abaixo. E aí a gente consegue entender que as soluções para os desafios, para os problemas e para as dificuldades da vida têm solução, e mais, que tudo faz sentido. Passar por aquela situação de dificuldade faz sentido. E quando nós entendemos que tudo faz sentido e nós sabemos que existe um caminho que nos levará à solução para essas situações de dificuldade, nós sentimos alívio. Então o alívio do Cristo vem dos seus ensinamentos de que tudo tem solução, de que nenhum mal é eterno, de que essa existência é passageira. Se ela for de muita dificuldade, de muitas provas, de muitas expiações, teremos uma nova proposta, numa nova encarnação, numa nova experiência que com certeza, se nós fizermos tudo certinho na última, será muito mais feliz, muito mais leve, muito mais pacífica, e nós sentimos alívio. O alívio do Cristo vem da certeza de que um dia todos nós seremos perfeitos. Vamos parar para pensar. É uma certeza isso, é uma garantia que nós temos, é uma meta divina que foi estabelecida desde o momento da nossa criação. Espíritos simples e ignorantes, está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Então nós seremos perfeitos. E olha, para pensar. Seremos perfeitos um dia. Talvez esteja distante. Vai depender da velocidade com que nós busquemos essa perfeição. Que nós façamos a nossa reforma íntima, que coloquemos sentimentos no tempo de serviço na terra, enfim, uma série de fatores. Mas ter a certeza que um dia nós seremos perfeitos como Jesus é, isso não nos traz alívio? Imaginem-se nós
poderemos ser como Cristo é. Termos todo o conhecimento que Ele tem, transitarmos por qualquer local com a paz e a serenidade que Ele possui. Porque nós somos seres perfectíveis. Nós temos o potencial de sermos perfeitos. Mas para isso é necessário muito e muito e muito trabalho. Por isso que estamos na vinha de Jesus. Exatamente para isso, para trabalharmos, para desempenharmos atividades úteis que trarão transformações incríveis para os nossos espíritos. Então, independente da escuridão em que nós nos encontremos, se nós buscarmos Jesus, Ele sempre trará a sua luz. Porque Jesus diz, encontramos essa passagem lá no livro Amigo Jesus, de José Carlos de Luca, que inclusive veio participar da Semana Cultural aqui no Centro Espírita Nosso Lar. Fez várias palestras. É um livro muito bom esse, é muito gostoso de ler, traz muito alívio. E nesse livro nós encontramos uma passagem de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, em que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão. Então, independente da escuridão em que o nosso espírito esteja inserido, por qualquer tipo de perturbação, seja ela por uma má inclinação, por um vício, por um mau pensamento, por um mau sentimento, por uma má ação e reação que tivemos, se nós buscarmos Jesus, Ele virá com a sua luz, Ele enviará a sua luz. Então, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, nunca andará na escuridão da ignorância, nunca andará na escuridão da solidão, do egoísmo, da vaidade, da falta de paciência, intolerância, da mágoa. E esse caminho, quem decide qual irá percorrer, somos nós. Onde nós queremos estar inseridos? Onde nós queremos inserir o nosso domicílio espiritual? No desespero, na dor, no sofrimento, ou na paz, na alegria e na felicidade que encontramos quando vivemos o Evangelho do Senhor? Continuando o nosso estudo sobre a passagem do jugo leve, Jesus continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para a interpretação de uma palavra que aparece 2 vezes nessa sentença, que é a palavra jugo. Se ela aparece 2 vezes, isso quer dizer que ela é muito importante. Então vamos entendê-la. O que é jugo? Já pararam para pensar o que é jugo? Quando eu fui estudar pela primeira vez essa passagem, eu fiquei pensando, misericórdia, o que é jugo? E aí eu fui pesquisar. E jugo, entre as várias interpretações que nós encontramos, e alguns significados, nós temos que jugo, lá na zona rural, lá na roça, é conhecido como canga ou junta de bois. Isso todo mundo alguma vez na vida já viu. Então o que é essa canga, essa junta de bois? O que é esse jugo? É uma peça de madeira que é feita para unir 2 bois, para que eles caminhem no mesmo ritmo, no mesmo compasso, enquanto eles estão carregando uma carroça ou algum implemento agrícola. Ou seja, o jugo é algo que foi criado para unir 2 seres, enquanto eles carregam um fardo, algo pesado. Então, quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, Ele não está dizendo para nós, me dê o seu problema. Ele está dizendo, me dê a sua mão. Eu vou lhe auxiliar a fazer a sua carga ser mais leve.
Jesus nos abraça por nos amar infinitamente. O jugo de Jesus é a queda do seu manto sagrado sobre nós, para que, como já estudamos, a nossa caminhada continue, mas menos sobrecarregada. Então Jesus vai nos auxiliar a carregar todas as dificuldades das nossas vidas. Uma vez Ele vem para nos ajudar, derramar seu jugo sobre nós. Se nós pedirmos mais uma vez, Ele vem, vem. E se pedirmos mais uma, vem. E Ele sempre virá. E muitas das vezes, além de estar caminhando de mãos dadas conosco, quando Cristo, que sonda as nossas mentes e os nossos corações, e sabe de tudo que se passa no nosso íntimo, lá no fundo, Ele toca o fundo, Ele sabe de tudo. Quando Ele entende que nós estamos muito sobrecarregados e que nós estamos incapacitados para desempenhar e concluir uma atividade, por nos amar tanto, muitas vezes Ele ainda nos carrega no colo. O Cristo que nos conhece um por um, além de nos dar as mãos, muitas vezes nos carrega no colo. Nós nunca estamos só. Nunca. E assim como Cristo, nós também não podemos fazer mais leve o fardo do nosso irmão que sofre. Se o Cristo é o nosso guia, o nosso modelo, e nós devemos replicar tudo aquilo que Ele fez e tudo aquilo que Ele nos ensinou, se Ele alivia o nosso fardo diariamente, a cada segundo, nós não deveríamos fazer o mesmo? Com certeza. E quando nós temos uma atitude que alivia o fardo do nosso próximo, nós estamos colocando o nosso coração em ação. E sempre que colocamos o coração em ação, nós estamos colocando o sentimento mais puro que habita o nosso vaso da alma em atividade, que é o amor. E amor em atividade, a doutrina espírita nos explica que é caridade. Então, quando nós estamos dispostos a auxiliar o próximo, nós estamos exercendo a caridade. E caridade é amor em atividade. E o que tem que estar claro para cada um de nós é que caridade não é só fazer algo muito grandioso. Fazer algo grandioso, construir hospitais, construir institutos que vão receber pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, isso é caridade, é uma caridade incrível. Mas o que a gente não pode esquecer é que atitudes pequenas, simples, também são configuradas como caridade. Porque atitudes simples podem modificar e transformar o outro. Um sorriso, um bom dia, uma ligação, uma conversa, um copo d'água, um prato de comida. Tudo isso é caridade. E ela pode muitas vezes salvar uma vida. Muitas vezes uma pequena atitude nossa pode reavivar um coração que estava quase parando. Não sob a perspectiva física, mas sob a perspectiva espiritual. Então aqui, meus irmãos, tem um vídeo que por algum motivo ele está sem som, mas não tem problema nenhum. Então eu vou convidá-los a assistir esse vídeo que mostra espíritos exercendo a atividade de alívio do fardo do próximo. Então nós vamos assistir esse vídeo e depois nós conversamos um pouquinho sobre ele, tá?
Vejam só, uma criança que não tinha alimento para levar para a hora do recreio na escola. Sua lancheirinha estava vazia. Atrás dessa lancheira vazia, será que não existe um fardo muito pesado? Por que essa criança não tem alimento para ir para a escola? Como será que é a sua célula familiar? Como será que é o pai, a mãe, os irmãos e os avós dessa criança, para que ela esteja nessa situação? Um fardo pesado para uma criança. Mas, quando ele se retira, porque ele não quer demonstrar para ninguém o seu fardo, e dá o tempo para o intervalo quase que finalizar, ele volta para a sala de aula e a sua lancheirinha vazia está cheia. Porque cada um dos seus amigos, cada uma daquelas crianças, que são só crianças do mundo físico, porque são espíritos imortais e já carregam histórias reencarnatórias acumuladas na sua memória integral, eles pegaram um pouquinho do que eles tinham e deram para o seu amigo. Então, na verdade, nesse momento, todas aquelas crianças que ajudaram o menino que não tinha comida, eles estavam colocando o seu jugo sobre o seu colega. Na grande realidade, essas crianças foram Jesus na terra naquele momento. Deu para entender qual é a responsabilidade que nós temos nessa vida? A possibilidade de muitas vezes sermos Jesus na terra para alguém. E nós temos que parar para refletir sobre isso agora. Nós já fomos Jesus na terra para alguém? Quantas vezes nós conseguimos ser Jesus na terra para alguém? Se nós nunca fomos, então nós precisamos urgentemente começar a trabalhar para começar a exercer essa atividade do céu na terra, porque é o único caminho que nos trará paz e felicidade. Se nós já exercemos, conseguimos na nossa memória ter alguns exemplos em que fomos Jesus na terra, mas não foram muitos, temos agora que nos empenhar em fazer mais, porque no momento em que as leis de Deus estiverem se expressando no nosso DNA divino, e nós estivermos a todo momento tendo uma atitude que Jesus teria, aí sim nós seremos infinitamente felizes. Quero contar uma história para vocês, uma história real, e eu tomo a liberdade de compartilhar essa história com vocês porque ela foi contada por um grande irmão meu que eu amo muito, e essa história está publicada no site O Consolador do nosso irmão Astolfo, lá do Centro Espírita Nosso Lar. Então, a história é a seguinte. Esse amigo meu, ele tem por volta de uns 40 e poucos anos. Tem família, esposa, 2 filhos. E há alguns anos, ele teve câncer na garganta. Um câncer muito agressivo. E ele teve que fazer uma série de cirurgias, quase que no mesmo local. No texto que ele descreve, se eu não me engano, já era a 9ª cirurgia para tentar curar o câncer. E nessa história ele conta que depois dessa cirurgia ele foi para casa para se restabelecer. E ele já estava bastante debilitado. E ele conta que num determinado dia a esposa desceu com os filhos para o parquinho para eles se distraírem, porque é difícil essa situação da gente ter uma pessoa que está passando por um sofrimento tão intenso dentro de casa. E pai e mãe, que são os seres que nos amam infinitamente, têm esse poder e essa magia de conseguir fazer as situações muito difíceis se dissolverem durante os dias. Acho que se a gente parar para pensar, quando a gente era pequenininho, nós passamos talvez por situações muito difíceis que a gente nem percebeu, porque o pai e a mãe, por nos amar tanto, conseguem transformar essas situações. E foi o que essa mãe fez, levou os filhos para brincar.
E aí esse meu amigo estava em casa e ele é do Mato Grosso do Sul. E aí ele pensou o seguinte: nossa, faz tanto tempo que eu não tomo tereré, porque tereré é uma bebida lá do Mato Grosso do Sul, né? Que se toma gelada, né? Uma erva que você coloca água gelada e aí você toma. E é bastante refrescante e tudo mais. Então você pega a erva, coloca água gelada e manda brasa. No caso desse meu amigo, ele tinha o costume de colocar limão na água. Muitas pessoas fazem isso. E aí quando ele foi preparar a sua bebida, não tinha limão na casa dele. E o que ele descreve é o seguinte: que sempre que nós estamos numa situação de vulnerabilidade emocional, física e até mesmo psicológica, qualquer coisa que sai do eixo deixa a gente um pouco mais desanimado, né? Quando a gente está bem, se acontece alguma coisa que não está ali no script, a gente já ou fica bravo, ou reclama, ou já fica chateado, triste e infeliz. Imagina quando nós estamos passando por uma situação dolorosa e alguma coisa que não está no roteiro, não acontece, que não está no roteiro, era para estar, acontece, a gente fica um pouco mais chateado. E aí ele pensou: nossa, queria tanto meu limão, mas não tem limão, vou tomar só com a minha água gelada mesmo. E aí diz que ele estava preparando a bebida e ele escuta 2 batidas fracas na porta. Sabe aquelas batidinhas bem fraquinhas? E aí ele foi lá ver o que era. Quando ele abriu a porta, ele se deparou com o filho da sua vizinha, que, se eu não me engano, tinha um pouquinho mais de 2 aninhos. E aí quando ele olha para a criança, né, ele altão, olhou para ele e ela tinha na mão um limão. E falou para ele: o seu limão que você pediu. E aí ele se abaixou para dar um abraço na criança. Nisso a mãe da criança já veio, falando: filho, o que você está fazendo aí? Né? Porque sabia que esse nosso amigo estava em recuperação, não queria incomodar ele, e falou assim: imagina, eu estava cozinhando e o pequeno estava assistindo televisão. De repente ele levantou, foi na geladeira, pegou o limão e saiu. Olha o poder de Jesus, olha o poder de Deus nas nossas vidas, derramando o seu jugo sobre nós a todo momento. Ele escuta tudo que passa aqui e ele sabe de tudo que tem aqui. Então aquele limão foi o exemplo do jugo de Jesus na nossa vida. Naquele momento, o fardo do nosso irmão, que estava numa situação de bastante sofrimento, ficou mais leve, porque ele se sentiu amparado. E é isso que nós devemos fazer quando estamos em situações de dificuldade e de dor: pedir o auxílio do Mestre, estudar a sua obra. Dessa maneira, ele estará em contato direto conosco. Então nós temos sempre que lembrar que nós devemos sim aliviar o fardo do nosso irmão que sofre, porque nós devemos sempre estar à disposição do próximo. Nós devemos auxiliar quem quer que seja, porque o céu faz isso conosco a todo tempo. É uma forma de retribuição fazer o mesmo na terra. Nós temos que mostrar para as pessoas que elas são especiais. Por que nós dizemos isso? No vídeo, o nosso companheirinho, com aquela lancheira vazia, estava numa situação de dor, se sentindo triste e infeliz. Só que quantas situações nessa vida não fazem os nossos irmãos e até nós mesmos nos sentirmos muito tristes, muito infelizes. Mas se alguém mostra pra gente que nós somos um filho de Deus, e que Deus nos escolheu para estarmos aqui, porque nós somos especiais sim, e temos deveres
e tarefas a cumprir nessa terra, nós já nos sentimos melhor. Então, a todo momento, nós temos que mostrar e demonstrar para as pessoas que nos cercam que elas são especiais, que elas são valiosas. Isso pode salvar uma vida. É nossa responsabilidade fazer isso. Se eu alivio o fardo do meu irmão que está do meu lado, e ele viu que está do lado, que ele viu que está do lado, que está do lado, que está do lado, o mundo será um mundo mais leve e melhor. E assim nós iremos progredir realmente para um mundo de regeneração. Então isso está descrito no Evangelho de Deus. Todas as vezes que nós temos uma pequena atitude boa, nós abrimos espaço na nossa alma para que Jesus se insira dentro de nós. E se Jesus está conosco, nós seremos inevitavelmente aliviados, porque Ele nos prometeu o alívio. Então, meus irmãos, o fardo fica mais leve e nós sentimos alívio quando nos conectamos com o conhecimento do Cristo por alguns motivos, como por exemplo, os ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita tratam sobre a imortalidade da alma. E saber que o nosso espírito é imortal é saber que nós não precisamos carregar tudo que nós temos de débito de uma só vez. Por quê? Teremos outras encarnações. Deus e Jesus, eles parcelam os nossos débitos nas nossas existências. Então saber que se nós erramos numa nova existência ou num novo dia, nós poderemos acertar, traz alívio. Saber que se nós caímos, podemos levantar, que se nós magoamos, poderemos perdoar, isso traz alívio. E outra grande fonte de alívio é a prática do bem. Pelo fato de que todas as vezes que praticamos o bem, estamos diretamente ligados com tudo aquilo que existe de bom no reino dos céus, com Jesus. É inexplicável a sensação de paz e de leveza quando nós fazemos algo de bom. Todo mundo já sentiu isso. Quando a gente é capaz de transformar a vida de alguém para melhor, nós sentimos leveza e alívio. Quando nós temos recursos para contribuir com pessoas que realmente sofrem, nós sentimos paz, leveza e alívio. Então o alívio do Cristo vem do conhecimento do Evangelho de Jesus, mais especificamente da imortalidade da alma e da certeza e da necessidade da prática do bem. E, para recebermos esse alívio que nós tanto almejamos, Jesus nos impõe apenas uma condição. Uma. Qual é essa condição? A observação das leis de Deus. Isso está descrito lá no capítulo 6 do Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo. A condição única é a observação das leis de Deus. E algo que ainda tem que ficar bastante claro para a gente é que nós carregamos o fardo que temos força para carregar. Deus e Jesus jamais iam impor um fardo maior do que nós aguentamos nessa existência, ou em outras existências, ou em existências futuras. Então está sentindo que está pesado? Você aguenta. Está difícil? Aguenta. Porque Jesus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Para pensar. Jesus sustenta o planeta Terra inteiro com uma só palavra. Como os problemas das nossas vidas não serão aliviados por esse Espírito que detém todo esse poder. Nós não podemos esquecer de procurá-lo. Nós fazemos isso muitas vezes. Nós esquecemos, nós deixamos de lado. Por quê? Porque estamos no mundo material e muitas vezes nós nos jogamos nesse mundo material porque, em alguns casos, o prazer imediato nós conseguimos na matéria. E nós vamos deixando o Evangelho de Jesus e tudo que Ele nos ensinou de lado. Aí nós sofremos. Aí dói. Então nós temos que ter o costume e o hábito
de nos ligarmos com Jesus, por meio do estudo, por meio da oração e por meio da prática do bem. E já finalizando o nosso estudo, meus queridos, iremos falar agora sobre a passagem do Consolador Prometido. Porque Jesus, mesmo depois de ter deixado o orbe terrestre, ele deixou o seu alívio por meio do Consolador Prometido. O seu alívio se tornou eterno e imortal por meio do Consolador Prometido. Mas o que é o Consolador Prometido, que nós tanto ouvimos na doutrina espírita? Para entender o que é o Consolador Prometido, nós vamos lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Eu Não Vim Destruir a Lei, para entender quais são as 3 revelações de Deus. Então, nessa lição do Evangelho, nós entendemos que a primeira revelação de Deus foi os 10 mandamentos por meio de Moisés. Aquelas 10 leis que nos diziam que nós não deveríamos fazer, certo? Segunda revelação de Deus, Jesus, que veio nos dizer o que nós deveríamos fazer e resumiu aqueles 10 mandamentos em 2. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E temos então também a terceira e última revelação de Deus, que é o Consolador Prometido. O Consolador Prometido, que é o Espiritismo, é a doutrina espírita, é a doutrina que foi revelada pelas vozes do céu, que vem nos ajudar a concluir várias coisas, como por exemplo, executar os ensinamentos de Jesus na terra. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, pega o Livro dos Espíritos, pega todas as obras espíritas que nós estudamos, que foram psicografadas por Chico e uma série de outros médiuns incríveis que nós temos no nosso mundo. Elas nos ensinam como executar os ensinamentos de Jesus. O Consolador Prometido, a doutrina espírita que nos traz esperança. Por que nos traz esperança? Porque nos traz a certeza que nós teremos um amanhã em que poderemos construir a nossa vida cada dia para melhor. Isso nos traz esperança e nos traz a vontade de nos melhorarmos. Porque quanto melhor estivermos, mais felizes seremos. É esse Consolador Prometido, essa doutrina maravilhosa, que vem nos ajudar a executar a maior lei de todas, que é a lei de amor. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, nós encontraremos uma passagem que Jesus traz a boa nova da chegada da doutrina espírita. E o que tem mais de interessante na interpretação dessa passagem é que ele diz que esse novo Consolador traz para a gente esperança, traz para a gente paz, traz para a gente inúmeras coisas boas, mas além de tudo, traz para a gente as causas e os motivos do porquê nós sofremos e sentimos dor. A doutrina espírita explica o porquê que nós sentimos dor. Graças a Deus temos o nosso Jesus Consolador que alivia essa dor. Mas a dor, ela existe e ela é muito intensa no nosso mundo, que ainda é um mundo de provas e expiações. E aí vem o Consolador Prometido explicar o porquê que ela existe e qual que é o motivo dela existir. E isso está lá no item 4 do capítulo 6 do Evangelho Espiritismo, que diz: o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia ao adiantamento e o aceita sem murmurar,
como obreiro, aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Então, a nossa doutrina nos explica que a dor não pune, que a dor educa. No estágio de desenvolvimento espiritual que nós estamos, ainda aprendemos por meio da dor. E ela não é uma punição, ela é uma forma de educação. A dor existe para nos proteger. Já concluindo o nosso estudo, vamos entender isso. Quando nós sentimos dor no corpo físico, dor na cabeça, dor na barriga, dor na perna, dor no braço, dor em qualquer parte do corpo, para onde nós vamos? Para o hospital. Nós vamos ao hospital na busca de um médico que vai nos dar o remédio que irá causar na cura, certo? Isso para o corpo físico. Mas e quando a dor é na alma? E quando a dor é moral? Onde que nós vamos? Deveríamos ir a um hospital. Mas no hospital nós já estamos. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, os Espíritos nos dizem que a Terra pode ser configurada como um grande hospital. Se estamos no hospital, deveríamos buscar o médico. Quem é o grande médico dos médicos do nosso hospital planeta Terra? O Mestre Jesus. O médico nos dará o remédio. Qual é o remédio? Os seus ensinamentos, as suas lições, que promoverão na nossa alma a cura para as nossas dores. Outro ponto importante que nós não podemos esquecer é que nós somos os causadores das nossas dores. Nós não podemos colocar no outro a culpa do nosso sofrimento. Vamos trazer um exemplo de como nós somos os causadores dos nossos sofrimentos. Traição. Quando alguém não é leal com um acordo que fez com você, isso dói? Traição dói? Dói. E por que dói? Dói porque quando alguém te trai, fere a sua honra. Então dói porque você é orgulhoso. Traição dói porque quando alguém nos trai, nós ficamos preocupados com o que os outros vão pensar sobre essa traição. Então dói porque nós somos vaidosos. E quando alguém nos trai, dói porque alguém está tirando de nós aquilo que era nosso, aquilo que era meu. Então dói porque nós somos egoístas. Então, se nós não fôssemos orgulhosos, vaidosos e egoístas, nós não sofreríamos. Por isso que nós somos os causadores das nossas dores. Então a dor existe para nos educar, para nos proteger contra os nossos maus hábitos. A dor é um alerta sobre o nosso comportamento. Se agirmos mal, iremos sofrer. A dor é um modo de nos corrigirmos e Deus nos dá essa oportunidade. Porque quando nós descobrimos o que gera dor, a gente vai colocar o dedo lá de novo? Não. Então a dor nos educou. A dor está nos protegendo. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos nessa manhã de domingo e que nessa próxima semana nós possamos, de uma forma bastante intensa, permitir que toda luz que vem diretamente do céu encontre nas nossas mentes e nos nossos corações uma morada segura, para que em todo instante desses nossos próximos dias nós tenhamos o Mestre Jesus caminhando do nosso lado. E isso é a nossa responsabilidade. Então que Deus nos abençoe. Amém.